Tu és o menino rico do TikTok. O teu carro de luxo, a tua casa de luxo, as tuas comidas de luxo. Are you ready? Tiago Heiser, criador de conteúdo nas redes sociais, conhecido pelo seu lifestyle abundante. O que muitas pessoas não sabem é que nem sempre foi assim. Os meus pais eram muito novos. A minha mãe tinha 18 anos quando me teve. Os meus pais não estavam preparados. Vivia com os meus avós. Ok, estes é que são os meus pais. Eu e a minha avó, ela era o meu mundo. E depois, quando tinhas 7 anos? A minha avó faleceu. Eu fui entregue à Segurança Social, fui para o colégio. Uma instituição que acolhe crianças e jovens quando os pais não estão presentes ou não têm capacidades. Vou ser muito sincero, foi... Sabes que numa instituição com 40, 50 crianças, jovens, ou dás ou levas, porque não havia nenhum controle e quando havia, era na dose do manhã à noite, ou lanche, tudo mais. Pão com manteiga, pão com manteiga, pão com manteiga de manhã à noite. Os anos passam, tu cresces, começas a explorar a tua intimidade, que seu paneleiro, seu marido, seu isto, seu aquilo. Eu nem sequer sabia o que eu era, já tinha estes insultos. Então tu entraste numa espiral? Tentei-me suicidar. Eu fui acumulando medicação louca, comi aquilo tudo, deitei-me como se nada fosse. Depois entrei em coma. Oh my God. A partir dos 18 anos, eu fui ao Tribunal de Menores, eu quero sair e aluguei um quarto. O quarto mais barato, 175€, um pedacinho de espaço, sem janela. Os meus roommates eram os ratos. Eu encontrei um trabalho, eu ganhava 500€ e trabalhava full time. Tinha tipo €1 por dia. E foi difícil, foi muito difícil. Como é que se faz esse shift? Como é que se muda a identidade? O mindset tem que ser diferente. Se há tanta gente que tem, por que é que eu não posso ter? Eu tive mesmo de unsubscribe a todas aquelas coisas que estavam na minha vida. A minha predisposição para as coisas novas que vêm tem que ser diferentes. A aceitação de que estou errado, a aceitação de que as outras pessoas sabem muito mais que eu. Tens de aprender de novo, tens que apagar aquela tua infância e criar uma nova. Muito obrigada por teres vindo. Obrigado pelo convite. E porquê que eu te convidei? Eu penso nos tópicos, penso tipo no valor que eu quero agregar às pessoas que estão a ver-nos e depois é que eu penso qual é que era o convidado que estaria perfeito para vir falar sobre este assunto. E eu queria muito um episódio em que nós falássemos sobre reinvenção. Ou seja, como é que tu te consegues reinventar? Como é que tu consegues ser uma coisa e depois... tu podes ser outra coisa completamente diferente e tu consegues reinventar-te. E eu pensei, quem é que eu conheço que tem tipo um before and after de vida dramático? E eu pensei, é o Tiago. E então eu quis muito ter-te aqui. E vou só fazer aqui tipo um enquadramento e um contexto muito simples, que é tu és um menino rico do TikTok. Tu és um menino rico do TikTok, tu no teu conteúdo, e porque tu mostras isso no teu conteúdo, muitas pessoas têm uma impressão distorcida. Sim. Porquê? Tu mostras a tua vidinha, tipo a tua vida bonitinha de luxo, mostras o teu carro de luxo, a tua casa de luxo, as tuas roupas de luxo, os teus cães de luxo. As tuas comidas de luxo, porque também no estado da economia o que tu comes é um luxo. Sim. E são todas coisas muito boas que muitas das pessoas olham para ti e se inspiram. E eu acho que isso é uma coisa fantástica. Alguém olhar para ti e pensar, uau, ele consegue, eu também consigo, vou conseguir. Acho que és uma inspiração para muitas pessoas, mas acho que também existem as pessoas que se sentem inspiradas pelo teu sucesso, pelo teu luxo, mas depois também há os invejosos. Sim. Que já te disseram coisas tipo, ele não tem noção da vida, tu não sabes o que é que o dinheiro custa a ganhar, não sabes o que é trabalhar, não sabes o que é ter um trabalho verdadeiro. Imagina. E essas pessoas dizem isso sem conhecerem a tua história. Claro, Então eu quero Acontece dividir bem. este episódio, esta introdução toda é para fazer o quê? Eu quero dividir este episódio em duas partes. Uma, eu quero perceber quem é que tu eras, de onde é que tu vieste, pelo que é que tu passaste, qual é que foi a tua história de vida, e depois uma segunda parte que é, daí, como é que nós temos este Tiago e depois ele se transforma neste Tiago. Então estou super entusiasmada por este episódio and thank you so much por aceitares este convite e por seres tão transparente nesta conversa. Obrigado, Foi um gosto. Quando tu me convidaste eu fiquei, wow, let's go. Porque tu sabes, eu já acompanho o teu trabalho desde te conhecer, antes aliás de te conhecer, e quando me convidaste eu fiquei tipo, oh my gosh, that's so nice. Let's go. Então eu quero começar por perceber como é que foi a tua infância e como é que foi o teu contexto. Quando tu nasceste... Are you ready? I am ready! Adorei assim que tu disseste, are you ready? Eu já estou a imaginar o trailer.
Explica-nos, tu nasceste em que contexto, onde, quando, como, filho de quem? São várias coisas. Então, 9 de março de 1992, nasci na Guarda e nasci num contexto pouco calculado, porque os meus pais eram muito novos. A minha mãe tinha 18 anos quando me teve e então acho que foi pouco calculado. Vivi com os meus avós, eu vivia em São Romão, em Ceia. Porquê que vivias com os teus avós e não com os teus pais? É assim, os meus pais não tinham mesmo skill, não tinham capacidade, pelo que eu entendi, não é? Eu não estava lá consciente, não é? Para perceber, mas pelo que sei da minha história, pelo que vivi, acho que os meus pais não estavam preparados e tinham também o trabalho deles e etc. Então eu fiquei com os meus pais da parte do meu pai, os meus pais paternos. E, os teus avós? Desculpa, os meus avós paternos, os pais do meu pai. E ficámos lá a viver porque os meus pais também viviam na mesma casa. Ou seja, sabes, dá jeito quando os teus avós vivem com os teus pais ou vice-versa, então tipo, é mais fácil criar uma criança assim. E pronto, lá estava eu, lá, no meu passo para crescer para a minha vida, sem saber que iria ter, não é? Um caminho um bocadinho complicado, que eu considero que foi complicado. E foi complicado. Foi um pouco. Que infância é que tu tinhas? Que tu vivias com os teus avós? Vivia com os meus avós. A minha avó era incrivelmente querida, era super. As avós são sempre assim, certo? Era uma pessoa incrível, muito dócil, muito doce, muito afetuosa, muito amorosa. E o meu avô não era tão assim. O meu avô era uma pessoa mais fria. E eu acho que começou a tornar um bocadinho como ele agora, e entendo o porquê. Eu entendo de onde é que aquele gelo vinha, entendes? Eu na altura não sabia, mas pronto. Depois os meus pais também foram viver para fora, então aquela minha ligação com os meus avós paternos tornou-se mais intensa, mais, sabes, mais, ok, estes é que são os meus pais. Por isso é que eu até me enganei e disse os meus pais paternos. Sim, os teus avós eram o teu porto seguro. Exato, os meus avós eram o meu porto seguro. E vivi com eles até os meus 7 anos. E eles trabalhavam no contexto do campo, tu disseste? O meu avô tinha uma oficina, trabalhava numa oficina de carros, tinha uma oficina de carros e trabalhou, desde que eu me lembro, tinha sempre esse trabalho. Fazia também alguns trabalhos de campo, sim, mas era mais tipo piscados. E a minha avó estava só em casa, que eu me lembro, não tenho imagem da minha avó ter tido um trabalho. Tens a imagem da tua avó a cuidar de ti? Sim, o trabalho da minha avó era esse, era cuidar de nós, da casa, da família, e então, pronto, esse é o trabalho dela. E ela fez um excelente trabalho. Eu acho que sim. E depois, quando tinhas 7 anos? Quando eu, no percurso dos 7 anos, a minha avó faleceu, e o estranho é que eu adivinhei. This is crazy. Adivinhaste? Eu adivinhei a morte da minha avó. Como? No dia anterior ao acontecimento, no dia 6/7, eu acordei de manhã e chamei a minha madrinha, porque ela estava hospitalizada, a minha avó, certo? E eu estava então com a minha madrinha, que é uma das filhas dela, minha tia madrinha. E eu acordei, madrinha, ligaram para cá para casa, eu acho que a avó está mal, acho que ligaram para cá. E ela, não ligaram, filho, a minha madrinha trata-me como filho. Não ligaram para cá. Mas porquê? Que estranho. Eu, é que eu sonhei que a avó tinha falecido. Ela, não, para com essas coisas, não, a avó vai ficar bem. No dia seguinte, 7/7, aconteceu. E receberam a tal chamada. E como é que o falecimento da tua avó muda a tua vida? Tipo, imagina, eu nunca imaginei que teria de passar por situações, conhecer pessoas, a mudar de casa, não é? A tua habitação deixa de ser aquela da tua família e tem que ser outra coisa quando tu mudas de vida, certo? Tudo aquilo que tu és é um pinpoint que muda daqui para outra área qualquer. E foi isso que aconteceu. Só que eu nunca pensei que fosse com tantas ondas, com tantas waves. Tu ficaste um tempinho a viver com a tua madrinha? Sim, ficámos um bocadinho lá naquela transição da escola, para acabar a escola, isso assim. E depois no final desse ano letivo, do ano, é que fui para o colégio. Eu fui para o colégio dia 22 de outubro. Para as pessoas que não sabem o que é o colégio. Então, basicamente, eu digo colégio porque é a forma fácil de mostrar o que é, mas normalmente nós chamamos uma instituição, uma casa de acolhimento. No meu caso, eu estive na casa do Padre Serra, no lar de São Martinho do Bispo, do Padre Serra. São instituições que acolhem crianças e jovens que estão ao cuidado da Segurança Social ou do Tribunal de Menores quando os pais não estão presentes ou não têm capacidades, essas coisas em geral. E no final desse ano, quando a minha avó faleceu,
A minha madrinha teve que voltar para a Suíça, porque os meus padrinhos vivem na Suíça, e o meu avô ficou, como é óbvio, completamente destroçado. Foi a única mulher da vida dele. E, como podemos imaginar, eu tinha 7 anos, 8 anos. 7 anos ou 8 anos, eu já nem me recordo, tipo, mas 7 anos, acho que foi nos 7 anos. Uhum. E eu era tão pequenino, sabes? Era uma criança, e tomar conta de uma criança, de um ser vivo, independentemente da idade, já é difícil. Até tomar conta de um cão e de um gato já é difícil. Agora imagina de uma criança que estava habituada a ter a avó, e era a avó para tudo. E a avó era o centro da Era família. o centro de tudo. Eu, um dia, chorei para ir para a escola, para a primária, e queria ir fazer cocó à casa da avó. Porque, tipo, eu e a minha avó, ela era o meu mundo. E então, tipo, da mesma forma que eu sentia aquela perda, eu entendo que o meu avô, enquanto homem, enquanto companheiro de uma vida longa, tantas histórias que eles partilharam, filhos e etc., o meu avô ficou muito, mas muito afetado. E quando eu digo mesmo afetado, foi tipo depressão total. Então não tinha condições para Não tinha cuidar de ti. condições, nem psicológicas, nem no resto. Então tu foste para este lar de acolhimento. Sim, eu fui entregue, por assim dizer, à Segurança Social. A Segurança Social ficou encarregue de me alocar, de me direcionar para uma instituição, e em várias instituições que existiam no país, naquela zona, Guarda, Viseu, Coimbra e assim por aí fora, foi escolhida a de Coimbra, não sei qual foi o motivo, mas escolheram essa de Coimbra. Agora, em retrospectiva, de que maneira é que tu achas que isto afeta uma criança de 7 anos, principalmente o contexto de tu seres uma criança que não há adultos à tua volta com capacidade para cuidar de ti? Yeah. Tu pensas, eu vou crescer, vou-me tornar um adulto sem capacidade para tomar conta de nada. Eu acho que é este o impacto que dá. Quando tu começas a crescer, quando começas a ter consciência de que estás a amadurecer, tu pensas, mas se eu fui abandonado, que não é o caso, mas é um bocadinho. Mas é assim que tu sentes. Sempre foi assim que eu me senti, e os meus pais sabem, a minha família toda sabe, que eu me sinto abandonado, sempre me senti abandonado. Portanto, é essa a tatuagem que eu tenho da minha infância. E quando eu me deparei naquela situação, eu chorava imenso, porque eu não percebia o que é que estava a passar. Para mim aquilo era um castigo, é do género, portaste-te mal, vais para uma casa de correção, porque lembras-te quando nós, tu não te portas bem, vou-te deixar numa casa de correção, vais ficar lá sozinho, assim que. Imagina, se tu contas isso, não é? Se ouves isso, ou tu contas isso a uma criança, ou se ouves isso enquanto criança, quando te deparas com uma situação que é realmente isso... Quem é que dizia isso? Na escola, por exemplo, tipo, vocês não têm boas notas, tipo... não tens boas notas, vais para uma casa de correção, não és um ninguém, vais ficar aos caídos. Tu Nós, quando somos crianças, somos camcorders. Nós guardamos tudo, gravamos tudo. É incrível. E eu gravei todas as situações da minha infância como se fossem hoje. Eu agora estou a falar contigo e estão a passar cenários na minha cabeça. É como se estivéssemos a vivê-los agora. É como se eu e tu estivéssemos naquela sala, naquele espaço, naquele momento. É incrível. E como é que foi a tua experiência a crescer neste lar de acolhimento? É assim, vou ser muito sincero, sou muito agradecido por ter pelo menos tido a oportunidade de estudar e ter uma família que me acolheu, não é? Porque a instituição acolheu-me, não é? Sinto-me agradecido porque tive essa sorte. Existem crianças que não têm essa sorte, existem pessoas no mundo inteiro que não têm a sorte de cair numa instituição, não é? Nas graças de uma instituição, onde podem ter comida, roupa lavada, uma cama lavadinha, um espaço, outras crianças para ti, entendes, serem humanas, porque quando tu estás sozinha no mundo, estás sozinha no mundo. E nós ali não estávamos propriamente sozinhos, nós tínhamos uns aos outros, portanto sozinhos não estávamos. Tu tinhas outras crianças que também estavam em situações Sim, precárias. crianças e jovens, em condições ainda piores que as minhas, portanto eu percebes, respeito muito aquele momento, mas foi a pior coisa que me aconteceu até hoje. Porquê? Em 32 anos. Danificou-me muito, criou-me imensas inseguranças, criou-me imensos... como é que eu estou a explicar? Sabes quando tu te tornas agressiva sem qualquer motivo aparente? Sabes quando tu tens que te defender do mundo à tua volta sem qualquer razão? Está tudo ok, mas tu estás a defender-te. O vento passou e tu já estás tipo a punch him. O que é que te ensinou a ser assim? Eu próprio. Sabes que numa instituição com, sei lá, 40, 50 crianças, jovens,
ou dás ou levas. E as crianças são más, as crianças são muito más. E quando não têm uma imagem parental, ou um controle parental, pior. Ou seja, vamos colocar 40 crianças e jovens numa instituição. Nós não temos um tutor, não temos um titular individual, nós estamos todos ao encargo de uma instituição. Portanto, o meu comportamento não é logo ali julgado na hora. Tipo, se eu portar mal, se eu der um murro a alguém, ninguém me vem cá dizer nada na hora. É passado Não tens algum aquele tempo. exemplo individual Não. que tu segues e que te guia e que te molda. Exato, tu não vais à escola e chegas a casa e tens os teus pais ou a tua família a perceberem o que é que aconteceu. Não, é um bocado cada um por si, estás a entender? E isto é generalizado. Nós ali estamos um bocado à mercê daquilo que nós somos. E quando, por exemplo, um jovem um miúdo, chega ao pé de mim e diz: seu queque, seu paneleiro, seu marica, seu isto, seu aquilo, porque eu nem sequer sabia o que é que eu era e já tinha estes insultos, estás a ver? E depois a pessoa ou dá ou leva, e aquilo criou em mim, sabes, começou a alimentar um Tiago que eu não gosto, uma pessoa que eu não sou, que eu não era, porque tornou-me mega agressivo, uma pessoa demasiado defensiva, porque não havia nenhum controle, e quando havia, era assim um bocado também na dose do... Não é educação, eu acho que não era uma educação, era só como é que se diz tamed em português? Do mar. Do mar. Ok, as pessoas estavam, uau, nunca ninguém me tinha feito perceber as coisas dessa forma. Que é, uma coisa é tu educares, outra coisa é tu não educares. Então as crianças estão selvagens e tu agora só estás a domar. A domar crianças, jovens. Eu às vezes tenho dificuldade em encontrar palavras em português, como tu sabes. Tenho uma relação em inglês, então às vezes faltam umas expressões. Mas sim, eu sentia-me domado, eu via que aquilo era uma espécie de um circo. You know? Isso danifica muito. E tu ias à escola, tiveste a tua educação, mas não terminaste a tua educação naquela altura. Não, eu andei para a frente e para trás. Foste crescendo. Horrível, eu não sei porque é que aconteceu. Eu não sei o que é que aconteceu comigo. Eu sou super certinho, tu sabes que eu sou super certinho. Não havia disciplina, sabes? Não havia aquela coisa. Claro que não havia disciplina, tu não nada. tinhas um contexto na vida que estava disciplina, mas tu ficaste nesse lar específico a vida toda, ou foste mudando de sítios? Não, fiquei só num. Dos meus 8? Por isso é que foi na altura que a minha mãe morreu, eu tinha 8 anos, exatamente. E ficaste no lar até quando? Até aos 19. Ok. 11 anos. Kinda. And that's a lot. 10 anos e tal, E sofrias bullying na escola? É assim, no início não, porque eu era muito bom aluno. E então, quando eu fui para lá para o colégio, para o lar, eu chamo-lhe colégio, mas quando eu fui para o lar, para a instituição, eu era o mais certinho, o mais pipi, o mais tudo, e daí também me chamarem alguns nomes sem sequer saberem, sem sequer ser ainda uma realidade. Porque eu era extremamente aprumado, era extremamente limpinho, tinha roupa boa, sabes, vinha de uma... Mesmo a minha família se estar a desconstruir um bocado, a destruir um pouco até, não é? Eu vinha de uma família com algo. Eu vinha de uma família que tratava das minhas roupas, tratava das minhas coisas. E então, não é? Quando entrei de malas feitas para viver uma vida, tu não vais de uma semana nem um mês, vais de malas feitas para a vida, não é? Então, quando eu cheguei, eu era todo aprumado. Na escola, eu estava numa escola lá perto da instituição. Gata, quando eu entrei para o 5º ano, eu só tinha 5. Tinha notas máximas a tudo. E quem me acompanha desde lá, desde quem viveu comigo, sempre soube que eu era aluno de quadro de honra, sempre fui. Inclusive, quando depois me formei aqui em Lisboa, aluno no top também. Portanto, ninguém tinha nada a apontar-me, entendes? Nesse aspecto. Portanto, o bullying no início era tipo, ele é super bom aluno, é um queque, mas tipo, o problema é mais tarde, né? Os anos passam, tu cresces, começas a explorar a tua intimidade, a tua vida, né, privada. O teu pessoal começa a descobrir a tua sexualidade. Descobriste a ti, a tua sexualidade, etc. E aí é que a coisa torce. Porque, é assim, eu desde muito pequenino, e já comentei contigo, desde muito pequenino que eu me achava diferente. Eu não achava que era tipo um rapaz como os outros rapazes, estás a ver? E achava do género, porque é que eles correm atrás de uma bola? Eu não tenho esse interesse, you know? Eu não conectava com aquilo.
Gostava de carros, mas não. Barbies. Os cabelos, pentear, etc. Então eu já sabia que eu já era diferente. E isso ficou mais visível numa instituição, não é? Ou numa escola que não era a escola onde eu andava, né? Porque ninguém me conhecia, era do género who is the weirdo? Quem é este, não é? Que este é estranho. Veste diferente, é diferente, vem do colégio do Padre Serra, portanto he is a wild animal, but not so. Tá, sabes? Era um bocado... nós éramos tratados como selvagens às vezes. Tu ias para a escola com crianças que tinham uma família normal e uma casa Exatamente, normal. exatamente. Mas tu eras o menino do lar. Eu era o menino do lar, a instituição, portanto, é uma coisa, não é? E a escola era outra. Apesar de terem um nome muito idêntico. E então o que é que acontecia? Nós, o grupo da instituição, íamos para a escola, existiam filhos de ricos e de tudo e mais alguma coisa ali naquela escola, então nós éramos os selvagens no meio daquilo tudo. E havia sempre bullying em relação a isso, existe sempre e irá existir sempre, sabes? É uma coisa que infelizmente as crianças, como eu disse, são más. E principalmente quando não têm uma boa educação em casa. Portanto, quando eu comecei a explorar-me e a perceber mais o que é que o mundo tinha para me oferecer e eu oferecer ao mundo, não é? Como pessoa, aí é que complicou e aí foi difícil. Foi muito difícil. Porquê? Eu acho que Coimbra... repara que eu era uma criança jovem, um jovem adolescente a ir para lá, certo? Criança, jovem, adolescente. Em Coimbra, que é uma cidade cheia de crianças, jovens e adolescentes, mega retrógrada. Uma cidade mega retrógrada. Eu acho que nunca vivi num sítio onde eu me sentisse tão oprimido como lá. E isto foi sempre, não foi só no meu ensino 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, foi secundário, foram nos secundários todos onde eu andei, foi tudo. A cidade toda, estás a ver? Tipo, foi péssimo para mim. Eu não... De que forma que as pessoas te oprimiam? Avançando um bocado no tempo para te responder a isso, eu mudei 3 vezes de escola num ano letivo. Por causa das tuas relações com as pessoas? Por mim, gata, da forma como eu me vestia. Por ser eu. O Tiago era diferente, o Tiago vestia assim. Tu tens noção daqueles rapazes que têm mota, que tipo, tu olhas e dizes, ele já é muito mais velho, tem mota, não, tipo, anda a moriscar as raparigas todas das escolas todas, aqueles playboys, aqueles típicos playboys. Eram esses que me ameaçavam, eram esses que se metiam comigo. Mas que tipo de ameaças? Tipo, como é que era a experiência? Porque muitas pessoas dizem, ok, eu sofri de bullying, não sei o quê, mas cada pessoa teve a sua experiência. Sim. Epá, como é que foi o meu foi mais pela minha sexualidade. Que eu ainda nem sequer tinha assumido, nem pensado eu nem tinha pensado nela. A minha sexualidade ainda estava aqui por ser descoberta. Eu nem sabia o que é que gostava e o que é que queria. E já era tipo julgado. Ou seja, era mais tipo com comentários verbais. As era pessoas verbal. atacavam. Sim. Yeah. Okay. Tipo, muito também pela forma como eu me vestia. Tipo, tu sabes, eu gosto de ir mudando os meus looks e etc. E consigo ser super excêntrico, mas como também consigo ser super cozy, super comfy. E eu quando andava na escola, quando andava na Avelar Brotero, foi o meu primeiro secundário. Portanto, 15 anos, 16, 10º ano. Eu adorava aquelas malas da gola, calças com cores, assim um penteado maluco, em sharps e tu sabes, aquele estilo daquela altura, E tipo, acho que o meu estilo não tinha nada a ver com a minha sexualidade, mas as pessoas olhavam para mim e era de género, paneleiro, maricas, pau, e era isso, sabes? E eu nem sequer sabia ainda o que é que eu queria ou não queria. Portanto, eu senti-me julgado por uma coisa que eu nem sequer tinha descoberto e que fui reprimindo e criando aqui uma bomba relógio dentro de mim, porque eu já sabia que era diferente, como eu já disse, mas eu não sabia qual era a diferença. Sabes quando tu pensas, 2 imagens, o que é que está diferente? Vamos descobrir as diferenças. Eu ainda não estava preparado para essa descoberta. E as pessoas parecia que me queriam impor uma descoberta prematura. Estavam-te a forçar. Estavam-me a forçar e eu entender que era uma coisa que eu ainda não estava preparado para saber o que era. Porque na minha vida isso não era normal. Os meus colegas tanto de colégio, da instituição, como de escola, eles tinham namorada, eles tinham amigas, eles tinham as coisas deles, eles iam brincar da mesma forma e eu não. Então eu pensava assim, tipo, eu não posso ser diferente? Quem é que sou eu para ser diferente? Mas eu queria ser diferente, sabes? Eu queria ser eu, mas com aquela pressão toda para realmente me descobrir, eu às vezes não queria descobrir-me, então fazia o efeito ao contrário.
Então tu entraste numa espiral? Entrei numa espiral, isto estamos a falar de vários anos, não é? Passamos aqui a minha infância toda um bocado perdido, um bocado tipo, ok, quem é que eu sou? O que é que eu faço aqui nesta instituição? No início, nos primeiros anos, tipo 5 anos na instituição, eu ia com a minha família de férias e de fim de semana, então era top, you know? Suavizava ali um bocado a pancada. Quando comecei ali a entrar nos 15, 16, 17, comecei a perceber que pronto, realmente era diferente, que havia aqui qualquer coisa que não estava bem, que na realidade estava, né? Eu é que pronto, não percebia isso. E quando cheguei ali aos 17, nos meus 16 para 17 foi quando eu então troquei de escola 3 vezes no ano letivo e eu achei, isto não é normal. Imagina, eu ainda nem sequer era maior de idade, sabes? Eu ainda nem sequer tinha nem sequer tinha ligação com ninguém, sabes? Eu nem sequer eu não podia legalmente sequer ter nada, tipo, assim, e as pessoas já estavam a forçar, andas com isto, andas com aquilo. Se eu, chamavam-me nomes horríveis, coisas tipo, saco de, I don't even know. Eu nem sequer... Quais foram as piores coisas que te disseram? A pior coisa que já me chamaram foi de saco de esporra, de velhos. Quando, tipo, coitado, eu nem sequer sabia o que é que isso era. Eu tinha tipo 15, 16, 17. As pessoas chamavam-te isso. Damn. E entraste num dark cycle. Um dark cycle. Circle, girl. Aquilo era the whole roller coaster. Aquilo era mesmo mau. E onde é que isso te levou? Isso levou-me com todas estas confusões. E isto é mega resumido porque, não é? Aconteceram coisas que eu também já nem quero aqui, já nem as quero cá. Mas o ponto de break foi nos meus 17 anos, depois de eu ter feito 17 anos, eu tentei-me suicidar, porque já não... Era a pressão de eu para eu, Tiago para Tiago, tipo, o que é que tu estás aqui a fazer, qual é o teu propósito neste mundo, estás completamente perdido, ok, já descobriste que até tens mais atração por homens do que por mulheres, ok, e até que ponto é que isto aqui é válido ou não é? Até que ponto é que isto não é uma fuga porque tu sentes falta da tua família, de um, father figure, daddy issues, o que lhe queiram chamar. As pessoas adoram pôr rótulos em tudo. E então eu fiquei tipo, ok. Depois as notas começaram a cair, porque eu, pronto, não é? Comecei ali tipo... Estavas numa depressão já profunda. Imaginem, um rapaz com 17 anos, tu com 17 anos já te sabes de cor quase, já sabes o que é que queres, já tens aí muito ponto na tua cabeça feito, e eu ainda dava ali super prematuro, super perdido, super triste. Eu queria ter amor, seja, se fosse tanto fosse, e não tinha, nem sequer podia, sabes? Era ilegal. O amor que eu queria ter era ilegal. You know? E era visto de forma mega... Imagina, num colégio, numa instituição, tu não podes ter relações assim. Não podes. Não há, isso não existe. Não é? Como é que tu vais sentar-te e conversar com um diretor de uma instituição e dizer-lhe assim, eu gosto de homens mais velhos? Como? Porque tu gostavas de homens, Sim. que por si só já era um choque para muita gente, mas tu também gostavas de homens mais velhos. Mas imagina, eu ainda nem percebia. Eu ainda não percebia aquilo. Mas sempre sentiste, tiveste uma atração, sempre tiveste era algo, atração. Eu ficava nervoso, começava a suar, começava a sentir-me estranho, Então, tipo, por isso é que eu estou a contar isto assim, que é para tu ires descobrindo comigo, que é para veres que eu estava tão perdido, eu nem sabia. Eu não tinha noção de que era aquilo que eu realmente queria, não? Porque eu olhava para as raparigas e também dizia, uau, ela é tão linda, imagina-me, tipo, uma rapariga assim, uau. Mas depois era tipo, quando eu via um homem mais velho, que era super... sabes, atencioso, num sítio qualquer, não vou dar exemplos, eu ficava tipo, uau, e eu fico tipo, será que eu queria ser assim, ou será que eu queria aquela pessoa, naquela fase eu não sabia se eu me queria tornar naquele homem cuidadoso, sabe, gentleman, ou se eu queria aquela pessoa para estar comigo. Eu não sabia nada, porque viver numa instituição assim retraiu-me, como eu te disse, tanto que eu não sabia o que é que eu era. Eu estava mesmo tipo animal. Um animal a ser domado. E tu chegaste a um ponto que sentiste que não havia solução e que a única solução era morrer. E como é que foi esse dia? Como é que foi o teu processo de decisão e o que é que fizeste? Então, eu escrevi uma carta, porque eu tinha tanto carinho pelas pessoas que estavam ali ao meu lado,
numa instituição durante anos tu crias amizades que são tipo a tua família. Tinha amigas e amigos que eu amava e ainda amo hoje em dia, que eu não queria, sabes, desaparecer e sem deixar tipo um recado, de dizer tipo obrigado por tudo. Então eu sentei-me comigo próprio e escrevi uma carta a essas pessoas que eu amava e não disse a mais ninguém. E pronto, se há coisa que eu nunca fui era ser burro. Eu fui acumulando medicação louca e escondi tudo e depois durante semanas fui escondendo, etc, porque nós tínhamos vigilância, as empregadas controlavam, etc, mas eu tinha mais valia. Como eu era o tal menino mimado, o tal menino riquinho, que não era verdade, era só porque eu tinha acesso a algumas coisas pequeninas, que neste nosso mundo são mínimas, mas para aquele mundo de uma instituição são gigantes. Tipo, ir de fim de semana, PlayStation, no telemóvel, uns sapatos top, uns Nike, sabes, aqueles Nike que saiu agora, o Tiago já tem. Mas era porque a minha família podia dar-me isso, estás a entender? Tipo, não podiam. A tua madrinha, etc. A minha madrinha, exatamente. Eu quando ia à Suíça, gato, eu vinha carregado com mas coisas de marca. Mas nada. O meu pai teve uma fase que também trabalhou num sítio top e também me dava apoio financeiro, dava ao meu avô depois comprava-me. Portanto, imagina, não era o dinheiro em si que faltava, era a estrutura. As pessoas associam que só ter dinheiro que é tudo. Tu podes ter uma família multimilionária, se não houver uma estrutura, se não houver um ponto de ligação, um ponto A para um ponto B, aquele dinheiro desaparece, vocês gastam o dinheiro todo, continuam a não ser uma família e that's it. Entendes? Portanto, não era uma questão de... E a família que tu criaste foram estas tais pessoas que tu escreveste a carta. O que é que tu disseste na carta? Eu já não me lembro bem porque eu depois entrei em coma. Então há muita coisa que eu... Entraste em coma? Sim, quando eu tomei aquela medicação toda fiquei em coma. Oh my God. Eu acordei, se não estou a erro, 2-3 dias depois. Fuck. Ou seja, tu estavas... Foi no lar? E tu estavas tipo no teu quarto? Estava no meu quarto, como eu estava a dizer, quarto só para mim. Tinha essa mais-valia de, como era um riquinho, tinha um quarto só para mim, porque eu tinha já as minhas coisas todas organizadas. Eu era super, super... Eu sei lá, eu acho que aquilo que eu sou hoje já estava naquela altura a começar a desenvolver. Sim, é uma pessoa organizada. Certinho, roupa lavada, tal. As senhoras lá da instituição lavavam a minha roupa à parte. Eu tinha o meu próprio detergente. That was the level. E então... elas respeitavam-me, entendes? As empregadas, as senhoras lá da instituição respeitavam muito e eu respeitava-as muito a elas. E eu tinha esta mais-valia. Foi, eu quero um quarto só para mim numa instituição onde quartos eram para 3. E eu tinha esta sorte. You know? Achas que isso também piorava, entre aspas, tipo algum do bullying que pudesses receber? Não. Isso ajudou imenso para na instituição os miúdos perceberem que afinal you don't mess with me. Ok, era tipo um status. Era tipo um status, sabes? Okay. Quando nós estamos numa instituição é como andar na escola. Quem tem a melhor mochila e pack... O status teres o quarto para ti no lar. Exato, numa instituição. Porque é mesmo muito, imagina, aquilo está preparado para serem 3 jovens ou crianças por quarto. 3, mínimo 2. E eu tinha um quarto só para mim. E então... o bullying já não me afetava nesse aspecto, sabes? De coisa. Era mais aquela pressão toda. O bullying... Sabes que eu nunca disse que era vítima de bullying. Eu nunca afirmei isto assim, tipo, sim, eu fui mega vítima de bullying. Apesar de ter sido, e apesar de não podermos romantizar e embelezar isto como, coitadinho, passou bullying. Não vou fazer nada disso. Eu acho que bullying péssimo. Péssimo, péssimo. Mas houve uma certa altura da minha vida que já não era isso que me afetava. O que me afetava era eu estar perdido. Tu dizias-me assim, a tua crise de paneleiro, se eu isto, se eu aquilo, se eu feio, se eu burro, se eu não sei o quê. Eu ficava tipo, ok, good for you. Good for you, just stay in your lane. O que me afetava era eu não encontrar a liberdade para ser eu, para me expressar, para poder falar, para poder comunicar que tinha algo dentro de mim que eu não percebia, alguém estar receptível daquele lado para dizer assim, ok, então vamos descobrir essas tuas coisas, vamos descobrir esses teus interesses, vamos explorar até onde é que isso pode ir ou não pode. E era isso que me fazia confusão. Então estavas nesse dia no teu quarto? Nessa noite já estava no meu quarto e tomei aqueles comprimidos todos. Caixas inteiras, blisters inteiros. Não faço ideia. Que comprimidos é que estás a tomar? Tudo que tu possas imaginar. Todos, tipo, fizeste um coquetel, tudo que encontraste. Desde o Benuron, Valdesperde, tudo, porque existiam também jovens e crianças lá na instituição que tinham problemas de temperamento, de comportamento. E tomavam o conhecido Valdesperde, a Rasperdona, acho que é assim o nome. Ansiolíticos e etc. para controle. Por isso é que eu disse.
Estávamos a ser domados, não estávamos a ser educados. E esta medicação dava um poder absoluto a quem estivesse acima, porque dão-te aquilo, you're knocked. E então eu comecei a roubá-los, comecei a angariá-los. Portanto, era desde tudo o que havia na farmácia daquela instituição, que eu, como já era mais crescido, como as pessoas confiavam em mim, eu comecei a roubar os comprimidos, a esconder, e mesmo quando era para mim, tipo, um medicamento que eu precisava ou assim, eu fazia. Mas assim. durante esse tempo todo tu fazias Foi isso tempo, já com o plano, de que te ias tipo, matar. já com o plano de acabar, e nunca ninguém soube que eu tinha esse plano, a não ser até ao dia em que o plano se coisa. E depois o que aconteceu? Tomaste aquilo tudo? Comi aquilo tudo, deitei-me como se nada fosse. Só tenho assim uma breve imagem de ter acordado, nem foi bem acordar, é uma espécie de luz, assim, de me mexerem, de me falarem, e eu... Estás a ver quando estás numa montanha russa, agora falando sério, sabes quando estás numa montanha russa e aquilo cai de repente? E tens aquele... Aquela coisa, eu senti em frações de segundos, senti isso e depois apaguei-me novamente. Depois pronto, não me lembro nada. Vi um clarão, barulho e mais nada. E depois fiquei no hospital, e quando acordei estava numa maca, ligado com coisas, com um tubo para a limpeza do estômago e dos intestinos e etc, porque eu estava mesmo... E para alguém que passou tanto tempo a arquitetar a sua morte, quando tu acordas no hospital e percebes que, oh shit, que falhou, não resultou, o que é que tu chorei sentes? imenso, chorei muito mesmo. Senti-me... Choraste porque estavas vivo? Yeah. Era um mix, sabes? Eu estava tipo... Chorei, nem te consigo dizer, fiquei numb, fiquei completamente dormente. Eu estava dormente, coitada, já nem me conseguia mexer, mas fiquei mesmo as minhas emoções congelaram e chorei porque não era suposto, a ideia não era essa, não era aquilo, a ideia que eu tinha na minha cabeça era a luz apagou e apagou. Mas pronto, voltou a acender e eu estou muito feliz por isso. Graças a Deus voltou a acender, foda-se. Isso é bué grave. E depois? Depois... chegaste à conclusão, foda-se, não me querem morto, tenho mesmo que viver a vida. Não me querem morto, eu agora, depois passado uns tempos, claro, depois saí do hospital, não é? E mudou muita coisa, a estrutura de um colégio, de uma instituição. Quando há uma tentativa de suicídio, gata, eles têm que se pôr a pau. E foi aí que eu percebi que, ok, então eles podiam ter dado mais. Então eles podiam ter oferecido mais. Então eles podiam ter feito mais por nós, enquanto crianças e jovens. Porque depois da tua tentativa de suicídio deram-te mais acompanhamento Deram mais acompanhamento, não só a mim, mas a toda a gente. Já podíamos não beber só leite com café de manhã à noite, de manhã à noite, ao lanche, tudo mais. Pão com manteiga de manhã à noite. Mas não, agora já podíamos ter reuniões para crianças, os mais velhinhos, tipo os pequenininhos, os médios e os mais velhos, era assim que nós nos tratávamos, os pequeninos, os médios e os mais velhos, a podermos ter então uma escolha do que é que nós preferíamos comer, tanto de manhã ao lanche e à noite. Tipo, sabes, o pequeno almoço, o lanche e a ceiazinha, o snack da noite. Porque até isto ter acontecido, tenho na minha memória muito firme que era pão com manteiga e café com leite, de manhã e à noite. E então depois disto ter acontecido, muita coisa começou a mudar e eu fico mega feliz porque aquele péssimo exemplo ter servido de alguma coisa para abrir os olhos àquela instituição. Porque depois conseguimos muitas coisas boas. E eventualmente nós já lá vamos chegar, mas eu sorri porque tu disseste, quando disseste pão com manteiga e café com leite, veio-me à cabeça os teus TikToks e o teu bagel com salmão fumado, com... É tudo uma resposta. O que tu és hoje é a resposta de alguma coisa que já viveste. Com não sei o quê, com o queijo não sei quanto, e com o caviar que tu fizeste, e depois com as tuas coisas estéticas, os teus copos estéticos. E assim que tu disseste pão com manteiga, para mim fez-me de género. É o reflexo, não é o oposto. É uma imagem oposta. Tipo, a maneira como tu, hoje em dia, tipo, criaste uma vida que não tem nada a ver, é literalmente o oposto das coisas que eram o marco da tua sofrência na infância. Tipo, o teu pão com manteiga hoje é tipo o teu... Isso é muito bom, mas já lá vamos chegar. Depois, quando tu sais, porque não podes ficar num lar de numa acolhimento instituição para não sempre. ficas para sempre. Tu tens a opção.
de sair quando fazes 18, que eu não optei sair com 18 porque ainda estava a estudar. Estava a estudar marketing e comunicação social nessa altura, porque eu troquei, como eu te disse, de escola várias vezes. Foste para um curso profissional. Eu vou-te dar um resumo de tudo o que aconteceu. Eu entrei para artes, design de interiores, 2 anos, e a minha tentativa de suicídio foi já na parte para ir para o secundário. Para o 12º ano. Things go down e volto para trás. E volto para trás e penso, não sou bom em design, se calhar, então vou para outra coisa. Quero sair desta escola também, porque eu dava na Avelar Brotero, e fiquei do género. Aqueles bacanos que me fazem bullying, que me chateiam, não considero bullying, aqueles bacanos que me chateiam, andam sempre lá, de volta das miúdas deles. Pá, eu vou sair daquela escola porque é tóxico. E fui para outra escola. Guess what? A namorada do boy foi para lá também. Mudei de escola e um dos bacanos de Coimbra que me atormentou a minha juventude, a minha adolescência, perseguiu-me. Yeah. Eu mudei para Jaime Cortesão e a bacana foi para Jaime Cortesão e o bacano ia lá esperá-la, não sei o quê, e então eu tive que lidar com aquilo durante, sei lá, meio ano letivo, meio período. Caguei naquilo, saí outra vez, portanto... Ou seja, decidiste desistir de terminar o 12º. Voltei para trás, portanto saí da Avelar Brotero por causa da cena do suicídio, daquele atentado todo, daquela situação toda, e pensei, vou para a Jaime Cortesão, é uma escola onde vou para a área da saúde num curso profissional, para ser técnico de... como é que se chama? Ele já nem se lembra porque hoje ele não é nada disso. Dentes, ele hoje é um content creator muito luxuoso. Técnico de ortodôncia, para fazer aparelhos assim, de técnico dentista, sabes? Técnico auxiliar dentista. Sim. Com aquela parte de ortodôncia. Pensei, this is nice. E fui para a tal Jaime Cortesão, todo feliz, a pensar, vou começar um caminho novo, com uma nova área, mesmo sendo um curso profissional. Like, if you're good, you're good. E acontece então com o tal bacano. E a namorada é que mudou de escola, ele não andava em escola nenhuma, he was just, spinning around. Um fracassado, estás a ver? Um fracassado a dar-me cabo do juízo. Quando cheguei a Jaime Cortesão, deparei-me com esta situação e ele levou aquele ódio todo que já existia na Avelar Brotero para a Jaime Cortesão e eu já não aguentava aquilo, então saí. Saí e estive bastante tempo sem estudar. E a instituição não está de acordo com isso. Tu, quando estás na instituição, tens a obrigação de estudar. E então eu fiquei o resto do ano letivo, portanto eu fiz nem o primeiro período eu acabei. Daí até ao final do ano letivo. Expliquei na instituição o que é que se passava e então estive assim um bocado a encontrar-me, sabes? Tipo, repara que por tudo aquilo que eu já tinha passado, a cena do tentativa de suicídio, etc. Eu nem tive tempo. Foi logo aquilo que aconteceu, depois metem-me outra vez logo na escola e não sei o quê. Foi estressante, foi estranho. Então pronto, caguei naquela cena da Avelar Brotero e fiquei muito tempo sem estudar. Eu costumo dizer a uma amiga minha, que é a Sara, que eu esperei por ela para irmos para o secundário juntos. Porque ela era muito mais nova que eu e andava tipo, sei lá, no 8º, eu já estava no 10º. Okay. E ela dizia, eu adorava andar nas aulas contigo, na escola contigo. Esperaste por ela. E até eu que esperei por ela, porque atrasei-me, voltei para trás, andei para a frente para trás, não é? Sim. Então depois, isto já eu com 18, já com 18, em março, eu vou para marketing e comunicação no ITAP, em Coimbra, curso profissional também. Eu amei ter parado de estudar aquele ano letivo anterior para ter ido para o ITAP. Mas aqui ainda estavas Ainda estava na instituição. Eu só saí na instituição com 19. Quando é que sais da instituição? Eu saio na instituição com 19. Porquê? Porque tive a sorte de já ter 18 anos. O que acontece? A partir dos 18 anos eu fui ao Tribunal de Menores, pedi mesmo a reunião, sabes, para sair da instituição e etc. Com 18, tipo, eu quero sair, não vou sair já, porque ainda estou a estudar e etc. Não estou ainda preparado, mas quero a liberdade de ter uma vida. De quando eu saio deste portão para fora, não vejam em que matrículas de carros é que eu entro. Porque já tenho 18 anos. E pedi então só para ser uma pessoa. Eu só pedi para ser uma pessoa. E felizmente a instituição entendeu. Também o que é que podiam fazer, não é? Era isso ou eu fugia, sabes? Tipo, a pessoa quando quer vai. Então o Tribunal de Menores decidiu que eu podia então recorrer a essa liberdade com
com uma condição. E a condição era, eu, quando saísse, não podia ter apoio nenhum. Apoio como assim? Tu, quando estás numa instituição, podes pedir apoio alimentar, financeiro. Ou seja, depois quando tu decidisses sair e ser um jovem trabalhador, quando adulto, decides ser tu, independente, és tu por ti. e depois tu optaste por E eu isso. optei por isso. Eu optei por ser livre a 100%. E quando saíste? Quando Imagina, saí, fast 19 forward, anos. Eu vou-te dar 19 fast anos. forward. Sais. 19 anos. Dia 13 de março, eu faço anos dia 9. Dia 13 de março, I'm out. Eu tinha conhecido um homem incrível que percebia a minha situação toda e ele disse, vamos te tirar de lá. E eu tinha bolsa, tinha escalão A, então fui, sabes, ia juntando algum dinheiro e etc. Então na escola eu consegui apoio. Mesmo saindo da instituição, eu com o escalão A tinha os apoios na mesma, não tinha o apoio da instituição, mas tinha do meu enquanto cidadão, enquanto estudante. Da Segurança Social. Da Segurança Social, exatamente. E esse meu companheiro ajudava-me, esse meu namorado ajudava-me. Ele disse, vou-te alugar uma casa, vou-te ajudar a encontrar uma casa, quanto é que que não sei o quê. Por acaso uma prima minha, super longe, mas prima, vivia numa casa muito gira lá em Monte de Abrão, acho que é whatever, lá na zona de Fixe de Coimbra, e eu falei com ela, e elas tinham um quarto, ela vivia com uma colega e elas tinham um quarto livre. Ele disse-me, boa, ótimo, quanto é que custa por mês? E eu ajudo-te a pagar tipo os primeiros meses. Quanto é que custava por mês? Acho que era 400 euros. Ok. Acho que era 400, já com despesas e tudo. Mas era top. E eu senti-me, oh my God. Foi tipo, oh my God, eu tenho um namorado, eu não considerava bem namorado, mas era tipo partner, um companheiro. Eu sempre tratei como companheiro, não era namorado, porque já eu não sentia namorado, sabes? Era something else. E ele disse, bora, eu tinha aquele homem ao meu lado, bué fixe, sempre a dar-me apoio, que disse, não, tu não vais tipo, perder a escola por causa de sair da instituição, não tenhas medo, não sei o quê, eu dou-te aqui um follow-upzinho, eu ajudo-te. E pá, a escola foi em top, o ITAP foi incrível, eu tinha notas incríveis, então eles tipo... Então tipo a vida estava a recompor-se. Estava, sabes, estava assim, ai meu Deus que bom, finalmente eu vou-me livrar daquela capa pesada da instituição. Do menino do lar. Do menino do lar, os selvagens, e vou ser eu. E depois as coisas estavam a correr bem, por isso o que é que acontece? E o que acontece? Quando nós não temos aquele fio condutor que eu estava há pouco a dizer de a tua família tem de ter uma opinião sobre ti, não é tem, mas sim, é sempre bom. E é sempre bom, não é? Mas dentro daqueles valores, ok. Passam-te alguns valores, exato. Eu não tinha valores nenhuns, o valor que eu tinha era, encontrei um homem que me dá apoio e me liga, que me telefona e que me dá atenção e que me dá carinho e que me ajuda com tudo. Eu nunca tive. Sem ser a tua avó te deu. Exato. Eu fiquei cego, fiquei completamente cego porque achava que aquilo é que era o meu rumo. Então eu segui cegamente aquela situação. E o que é que eu faço? A coisa mais estúpida de sempre. Se eu estava numa situação boa, era só manter-me, eu tinha notas incríveis, era só manter-me, acabava o 12º ano, sei lá, candidatava-me a trabalhos, seja marketing ou whatever, e a vida corria bem. Não, a gata aqui decidiu vir para Lisboa. Com o pé à frente e o pé atrás. Uma mão à frente e uma mão atrás. Mas vieste por causa dele? Sim. Okay. Ele nunca me disse que queria que eu viesse. Eu é que fiquei tipo, mas eu quero ir viver para Lisboa. Ficaste deslumbrado. Sabes o American Dream? Lisboa Dream. Lisboa Dream, ok. É uma coisa. E não deu certo porque? Porque aquela pessoa não estava preparada para uma relação assim. Ele era de cá. Ele era cá de Lisboa e eu estava em Coimbra. E aquela pessoa não estava preparada. E a pessoa não era aquilo que eu pensava. Porque hello, ninguém é quem nós pensamos que é, que a pessoa. Então depois vocês separaram-se? Separámos. Deu bué barraca, gata. Como é que ficou o Tiago? O Tiago... Agora já não tens lar, mas também não tens companheiro. Eu fiquei tipo... Não tens nada. A minha sorte é que eu... sempre fui daquelas pessoas que sempre aceitou tudo o que lhe dão. Nunca, sabes, sempre fui uma pessoa muito generosa a aceitar. Então, sou muito generosa a aceitar. Então, tudo aquilo que eu poupava, tudo aquilo que o meu namorado na altura me dava, tipo coisas de luxo, que ele tinha acesso a essas coisas todas, eu guardei. E quando me senti numa situação mega apertada, gata, eu nunca vendi tão rápido as coisas. Vendeste tudo o que te ofereceram alguma vez? Tudo, tipo malas fixe, ténis fixe que eu tinha que não era necessário. Eu vendi tudo, despachei tudo e consegui ter um dinheiro para viver e aluguei um quarto. O quarto mais barato
a suíte mais barata desta Lisboa. Quanto é que pagavas por mês? 175 euros num pedacinho de espaço, sem janela, direta para uma porta com uma sala, onde era outro quarto, onde estavam pessoas que faziam a sua vida privada. E tinhas E animais. eu tinha de ligar aquilo. Animais de estimação. Eu não tinha animais. Não, tu tinhas. Não, nessa altura não, amor. Tinhas. Não. Ratos. Essa casa tem histórias. Eu vivia com os Mickey Mouses. They're my buddies. Os meus roommates eram os ratos. Portanto, estamos a perceber o nível daquele quarto. Ou seja, era mesmo... Aquilo era... Penthouse suite. Aquilo era tipo... não estava fixe. Não Pagavas tava fixe. 175 euros. Com as despesas Já com as incluídas. despesas. E com Procura lá ratos. E com ratos. Com buddies all around you. Partying all Já night. estavam incluídos nos 175. Gata. E depois foi. tiveste de começar a trabalhar. E eu fiquei tipo, eu estou aqui nesta situação, este quarto é péssimo, mas dá para dormir, certo? Eu vou passar mais tempo à procura de trabalho e a trabalhar quando tiver trabalho do que propriamente a dormir e depois logo se vê. Então eu, em 3 semanas, depois desta situação toda, desta confusão de ter deixado o outro homem, que era um louco, eu encontrei um trabalho nos armazéns de Chiado, naqueles quiosques que abrem temporariamente, que era Unjewels. E eu fiquei, uau, eu estou a crescer. Tenho um trabalho. Então, pronto. Comecei a endireitar-me. Eu ganhava 500 euros. E trabalhava horário normal, full time. Claro que depois aquilo, pronto, fechou. Era uma cena temporária, fechou. Passado 3 meses, 4 meses, era nível não. E entrei um bocado em desespero, porque nem ganhava suficiente para poupar, assim, sabes, assim, muito. Poupei imenso, sim, mas é assim, um quarto de 175 euros. Tu tens que o pagar na mesma. Depois tens que comer. E deslocar-me à procura de trabalho, entendes? E ter todo o meu lookinho, toda a minha aparência. Sabes que ele mesmo, quando era pobre, queria ter um lookinho. Ele mesmo pobre queria ter um lookinho. Eu era pobre. O luxo do indivíduo. Ele já lá estava. E então, eu ficava do género, ok, eu tenho que me manter vivo, não é? Tenho que me manter vivo. E então, durante algum tempo, passei mal, porque tinha tipo 1 euro por dia, sabes? A conta que eu fazia, o resumo que eu fazia, tipo 11 euros para viver por dia. E fiquei assim durante algum tempo. Depois pensei, claro, isto não pode ser assim, porque procurei trabalho ainda há bastante tempo e não estava a conseguir, entendes? E lembrei-me, o Facebook estava a bater na altura, e pensei assim, olha, vamos ter aqui uma coisa no Facebook e perguntar a alguém se alguém... Porque eu tinha muitos amigos no Facebook. Eu era famosa no Facebook. Não sei como, mas eu no Facebook tinha bem amigos. Então foste perguntar... Então, oi, gente, ajudem-me a encontrar um emprego. Alguém, eu estou aqui numa situação complicada. Ele era influencer já desde a altura. Era, e eu perguntei, e alguém me deu a mão. Mas, nessa altura, entre tipo, conseguir esse contacto e não conseguir as coisas concretamente, eu voltei para a casa da minha mãe, que ainda era viva na altura, e... sabes, para tipo ter uma ligação com ela que nunca tinha tido. Sabes que eu nunca tive uma ligação com a minha mãe até essa altura. Eu nunca pedi à minha mãe ajuda, nem mesmo quando estava no colégio, na instituição. Era muito raro eu pedir ajuda à minha mãe, porque eu achava que ela era a responsável por aquilo tudo, porque ela é que me trouxe ao mundo. Então e ela vivia bem, ela vivia bem, tinha um marido com dinheiro na altura e tipo I don't know, não quero falar muito dela porque ela já não está cá para se defender também, mas eu nunca tinha recorrido tanto à minha mãe como nesta altura de estar em Lisboa já. Também estavas mesmo na miséria, Estava mesmo na miséria financeira, já não tinhas o lar, já não tinhas nada. Exatamente. Então e bateu forte a realidade, a ajuda da tua mãe. E naquele momento, tipo, emocionalmente, também como é que foi tu pela primeira vez teres que tipo, quase que engolir aquela cena que tu tinhas contra a tua mãe? Foi tipo... ou era eu ou era ela, eu estava tipo, ou és tu, Tiago, quais são as opções? Mostra. O meu leque de opções era muito limitado. E foste viver com ela. E tive lá algumas semanas, não foi muito tempo, mas tive lá algumas semanas, e então depois eu consegui a tal entrevista e vim para Lisboa trabalhar o meu segundo trabalho full time, pago, minimamente bem pago, numa galeria de arte. E tu depois chegaste a ter 2 trabalhos porque tu fazias aos fins de semana. Quando estava a trabalhar na galeria, depois aquilo estava a correr bem, mas imagina, eu queria mudar de casa, não queria ficar numa casa com ratos
E então eu consegui uma casa top de uma colega lá da galeria que também tinha uma casa, vivia numa casa também fixe. Sabes, e depois a vida foi subindo. Eu fui trocando do quarto dos ratinhos para uma casa melhorzinha. Depois da casa melhorzinha para o Príncipe Real, para uma casa top. E eu sempre fui muito ambicioso. E tu sabes, tu conheces-me, eu sou super ambicioso. A minha casa está em constante mudança porque eu não me conformo com ela ter quatro paredes. E hoje em dia vives na mansão da patroa. E é isso. E foste de grau a degrau construindo. Exatamente. Eu não fico contente por ter só aquilo. Eu preciso de ter mais para me motivar a trabalhar. Porque como eu nunca tive, e isto não é desculpa, nós não podemos usar aquela desculpa de eu nunca tive umas calças de 1.000 euros, vou comprá-las agora. Se eu não precisava na altura, eu também não vou precisar delas agora. Aqui é diferente. Eu nunca tive uma casa. Eu nunca tinha tido uma casa minha. Eu nunca tinha crescido, desenvolvido, mudado um sofá, pintado uma parede, chamado casa a um espaço. Eram só lares, habitação, um quartinho. Eu vivo num quarto. É? E tu com começaste a estabelecer 20 anos, 19, 20 anos, vivo num quarto. Foste tendo trabalhos, começaste a recompor-te. E depois também passaste por uma fase em que conheceste uma pessoa. Sim. Que depois, entretanto, faleceu. Já não está entre nós. Que também foi toda uma coisa. Isso foi péssimo. Foi das coisas piores que me aconteceu a nível interpessoal. Foi horrível. Porque é aquilo que eu já falei com os meus amigos e que já comentei várias vezes. Tu sabes que pela lei da natureza tu vais perder a tua família. Só que eu já a tinha perdido. Hello. Quando eu comecei, já em idade adulta, 20, 21, né? Comecei a crescer e a criar aqui a minha própria família. Que repara, eu tinha um espaço, tinha uma casinha, tinha 2 trabalhos para conseguir ter um dinheiro folgado e tinha um companheiro, um namorado, um homem sério ao meu lado que conheci numa das festas da galeria. Calhou, ele também tinha uma galeria, também era vendedor de arte e então, os nossos mundos ligaram-se, os nossos trabalhos ligaram-se. Apaixonaste. E apaixonei-me mesmo muito, muito pelo Jorge. Foi tipo a das pessoas até hoje que mais me marcou. E vivemos juntos durante um ano e pouco, coisa assim do género. E depois nós descobrimos juntos, um com o outro, que ele tinha cancro e a partir daí foi difícil, porque nós tivemos que nos separar. Eu e o Jorge tivemos a necessidade de nos deixarmos porque ele tinha uma doença que o ia levar rápido. E então foi isso que aconteceu. Separámos-nos, mas nunca nos separar. Nós simplesmente, em vez de vivermos, por exemplo, eu ia estar uma semana ou um mês na casa dele e tudo certo, não. Eu só vivia na minha casa, ia à casa dele, jantávamos, estávamos juntos, eu falava com ele, íamos às compras, íamos à praia, não sei o quê. Best friends. Éramos mesmo os melhores amigos. Eu considerava isso assim. Tínhamos a nossa intimidade também, porque quando tu amas alguém fica muito difícil depois separar isso, mas já não éramos aquela relação fechada. Depois, o tempo passou, não é? Ele estava a ser observado, estava a ser controlado e, por mera coincidência, quando eu já estava assim, sabes, cansado de estar sozinho, cansado de não ver a vida a evoluir, porque eu trabalhava, mano, calma, não era um mar de rosas aquilo, eu detestei aquele trabalho, não o trabalho em si, eu ponho-me a trabalhar que eu amo, cuidado é com as pessoas com as quais me põem a trabalhar, eu passei mal, fui muito maltratado a nível profissional, eu acho, e acho que tem a ver com, eu vim do nada, então conseguiam, tipo, sabes, jogar um pouquinho xadrez ali comigo e ganhar sempre. Então toda a tua vida, ou pelo menos desde que a tua avó morreu, te sentias maltratado e jogado para a frente e para trás pelas pessoas. Um bocado arremassado, sabes? Tipo, let's go. Mas estavas a dizer, nessa altura tu estavas farto, querias ir passar para o next level da tua vida. Eu olhei para aquela situação toda e eu ainda fui para Viseu neste midterm, mas tipo, não foi relevante, mas eu já sabia o que era perder. Então houve uma altura em que eu fiquei doente, na galeria fiquei doente e foi complicado. Voltei para Viseu, estive meses sem trabalho. Lara, eu estive meses, aquilo parecia macumba. Eu estive tanto tempo sem trabalho e no dia em que eles me voltaram a ligar é que eu arranjei trabalho novamente. É que a Berska ligou-me, a Mel ligou-me. Weird. Foi bem weird. Entretanto eu aceitei, voltei, portanto todas estas coisas aconteceram e
estava estável, mas ao mesmo tempo não, porque houve assim um pico de queda, mas voltou tudo ao normal porque eu aceitei de volta ao trabalho na galeria. Quando eu, mais tarde, no fim de já não queria trabalhar mais na galeria porque já estava farto, o meu homem, a pessoa que eu considerava, que eu achava, porque eu também era muito novo, não é? Também não sabia o que era ainda o amor a sério, mas achava que aquilo era o meu amor e acabou. Ninguém me diria ao contrário. Quando me fartei daquilo, quando senti que ia perder o Jorge e queria largar aquele trabalho, não havia nada em Lisboa para mim. Estava mesmo já farto outra vez. Em vez de ter aqueles pensamentos negativos, suicidas, não, eu pensei, não, eu vou voltar para a casa da minha mãe outra vez, pela terceira vez, e pronto, e vamos ver o que é que Deus, se lá está alguma força em cima, vamos ver o que é que Ele tem para mim. E sabes o que é que acontece? Encontro o homem da minha vida, ele é que me encontrou a mim, o homem da minha vida que está comigo atualmente há 10 anos. Teu marido. O meu marido atual. E tu conheceste, e a partir do momento em que tu o conheces, a tua vida muda bastante. Amiga, E nunca houve mudança. E há uma mudança muito grande. E tu disseste-me anteriormente que, pronto, sempre essa espiral de negatividade, de merdas a acontecer, Subia de assim, de repente, tipo, pum. tudo na merda, tudo tarará, e depois tu conheces o teu marido e ele senta-se contigo e vocês decidem como é que nós vamos Tirar-te da merda. como é que tipo um Foi mesmo plano Um master plan. Porque na situação da galeria eu não parecia que não me queriam deixar sair. Então tu tiveste mesmo que sentar com ele. Tive que sentar com ele e dizer, vamos esquematizar. Então agora, aplicado a uma forma que as pessoas podem estar em casa e podem estar, não, às vezes eu sinto que eu estou na merda, mas a minha merda não é nem um terço da merda que o Tiago estava, mas eu quero reinventar-me na mesma. Como é que tu passas de ser a pessoa que estava a viver essa vida toda, e eu acredito mesmo muito, mas muito mesmo, na lei da atração, e no sentido em que, imagina, as coisas que estás a pensar, a frequência na qual tu estás a vibrar, é só isso que tu vais receber na tua vida. Como é que tu mudaste o chip para tu conseguires atrair agora a abundância que tens, não só financeira, mas de amor à tua volta? Tens um marido que te ama, que te acolhe, tens amigos fantásticos, incríveis à tua volta, tens tudo aquilo que tu queres, tens a comidinha que tu queres, não é mais pão com manteiga. Tenho um mundo meu. Não tens ratos, tens cãezinhos bonitos na tua piscina a apanhar sol. Como é que se faz esse shift? Como é que se muda a identidade? Eu sempre quis ter isto. Eu sempre soube, deep down, cá dentro, eu sempre soube. Eu sempre partilhei com as pessoas do meu passado, amigos e amigas do passado, eu hei de ter. Eu vou ter, eu vou estar. Eu vou ter, uma vez eu disse exatamente isto e aconteceu, gata. Eu um dia vou ter vou viver num apartamento, numa casa, whatever, com piscina no topo, onde passam os aviões. Quinta do Lambert. Parque Europa, exatamente assim. Foi assim que a minha vida começou. Sabes aquilo que eu disse? Eu um dia vou ter aquilo. Quando eu conheci o meu marido, eu tive literalmente isso. Mas não era pela riqueza, sabes? Era tipo, eu vou ter isto porque eu mereço ter isto. Eu mereço uma oportunidade de não só sonhar, mas viver, experienciar. Porque é que se há tanta gente que tem, porque é que eu não posso ter? Porque é que eu ando aqui a lutar contra tudo e todos, contra mim próprio, para ter alguma coisa, porque é que eu não é de ter? Porque é que eu não posso? Eu acho que esse é o desafio que o pensamento que eu desafio as pessoas a terem é, tu podes, porque, por exemplo, há muitas pessoas que pensam, essas pessoas que dizem, um dia eu vou ter, tararara, é um privilégio muito grande, sequer atrever-te a achar que um dia vais ter, mas literalmente tu estavas mesmo na maior merda que dá para uma pessoa estar e tu tinhas na mesma o atrevimento de pensar, eu posso estar aqui onde eu estou. Mas um dia não, um dia eu vou estar no luxo, um dia eu vou estar no bom. E o luxo não é o caro, o luxo é tu teres a liberdade de escolher o que é que tu queres, porque o luxo não tem preço, o luxo é a qualidade daquilo que tu tens. Se para mim estar neste sofá é um luxo, para outra pessoa pode não ser, mas para mim é um luxo. E o twist da mente é esta. O twist é este. Nós não podemos associar às coisas, viver uma vida de luxo só pelo valor das coisas, o valor só dele, o valor monetário, a price tag das coisas. E quando eu comecei a minha relação e estes pensamentos de fogo, mas eu também mereço, caramba. Eu trabalhava com pessoas muito ricas, que tinham uma vida incrível, mas que eu não olhava para elas e dizia, são felizes. Não. Então eu não queria aquilo.
Eu não era a riqueza, sabes? O the luxury lifestyle, the lavish. Não era o lavish. Era poderem escolher se queriam ou não queriam ir trabalhar, a que horas é que iam trabalhar, quantas pessoas, quantos funcionários tinham a cargo, quantas decisões importantes tomavam na vida O que delas. é que queriam vestir? O que é que queriam vestir? O que é que queriam se era Zara, comer? se era Pool, se era Chanel, se era Versace. Não interessa. Interessa a escolha, a bandeja à tua frente ser mega variada e tu dizes, hoje é isto, amanhã é aquilo e por aí afora. Porque tu veste uma vida toda em que tinhas escolhas limitadas, só tinhas aquilo. Yeah. E muitas vezes não era a tua escolha, muitas da tua vida não foi a tua escolha. Daí o pão com manteiga e o café com leite serem a cena que eu sempre mantive mesmo como um lema de vida. Eu só sabia o que era pão com manteiga e café com leite. Mas eu ainda amo café com leite, né? You know. Não, mas o teu café com leite hoje em dia... It's something else. Mas, com o meu marido, naquela altura, sentámos, decidimos. Sabes o que é que eu acho que também é? Eu sinto mesmo, e eu acredito 100% que as pessoas com quem nós nos rodeamos, parece que é tipo é uma epidemia. Yeah. Os pensamentos, a frequência é bué. É bué. Se eu me dou constantemente com pessoas que têm um pensamento ou hábito ou a frequência X, tipo, isso pega-se, vem para mim também. Digo bem isso. Então eu sinto mesmo que... E há muitas coisas que hoje na minha vida eu olho e não tem nada a ver com como a minha vida era anteriormente e eu consigo sempre fazer o link de... Ok, eu mudei isto quando esta pessoa apareceu na minha vida e ela deu-me um ensinamento, e às vezes são pessoas virtuais, Yeah. às vezes foi quando eu comecei a ouvir um podcast específico, Yeah. todos os sábados, a lavar a louça, estás a ver? Mas eu sinto que estas mudanças de vibração, de pensamento, Tu, tipo, imagina, tu mudas a frequência daquela pessoa para ser só algo à tua volta e tipo, não. E abres uma espécie de um canal, num channel, e absorves o que está ali a ser dito, não é? Do género, fogo, realmente, tipo, dá. Se as pessoas não ouvirem, mas escutarem de perto, em todas as experiências de vida, em todas as bocas, existe algo para ser aprendido. Existe algo que te constrói. O que eu te estou a dizer agora e o que tu me estás a dizer agora constroem-te a ti e a mim ao mesmo tempo. Porque nós não só ouvimos, como escutar. e lá de está a perto. repetição. Porque se nós tivermos esta conversa todos os dias e todos os dias, e eu estiver contigo todos os dias e estivermos a falar sobre isto todos os dias, isto é uma coisa que se passa. Então eu convido as pessoas qualquer que seja a área da vida delas, que elas estão tipo, não, eu preciso mesmo de mudar isto, rodeia-te com pessoas que ou estão lá onde tu queres estar, ou quando tu estás com elas te fazem sentir naquela vibração boa daquilo que tu queres. Porque se tu continuares simplesmente, se a tua circunstância não mudar, as pessoas à tua volta não mudarem, as coisas para as quais tu olhas não mudarem, tu vais continuar sempre no mesmo ciclo É de uma merda. roda. É uma roda. Está só ali. É uma redoma. Yeah. Se tu não vês para lá daquele limite, daquela redoma, não é? Se as pessoas que estão à tua volta, por melhores que elas sejam, não te alimentam a tua ambição, o teu crescimento, os teus sonhos, se te estão sempre a dar para trás, tu dizes, pá, amiga A, eu tenho este sonho de ser modelo. Ela diz, olha para ti, tens 1,5 m, achas que vais ser modelo? Toma juízo. Fora com Mas ela. quem é que és tu? Fora com ela. Fora com ela. Yeah. Mas nós estamos rodeados, Lara. Nós estamos rodeados de família, de amigos assim. E para além de, tu mencionaste aqui 2 coisas muito importantes, para além de as pessoas com quem tu te rodeias terem mudado, e isso também te permitiu mudar o chip, Toda a gente. Mudei o meu ciclo todo. isso foi super importante. O meu ciclo mudou todo. Fiquei assim, para. Yeah. Fora. Apaguei. Yeah. Yeah. Eu acho que isso também te permitiu tornar-te uma pessoa diferente. Só que imagina, eu acho que muitas pessoas têm dificuldade em fazer isso. Porquê? Porque elas sentem-se muito apegadas ao conforto, ao previsível e à segurança daquilo que era. Sim. Eu, há uns anos, eu ouvi uma cena, não sei se era num podcast, tipo uma TED Talk, numa dessas cenas, que ela dizia, para eu realmente entrar na nova versão que eu quero ser, eu tenho que estar disposta a deixar morrer tudo sobre a minha versão anterior. Yeah. E muitas pessoas não estão dispostas, que ela está do género, não, tipo, imagina, mas aqui está mal, mas tipo... Mas, ai! Yeah. Não. E tu estavas tão mal que disseste, não tenho nada a perder, Yeah. deixa-me fazer uma limpeza de tudo. Tudo. Então tu mencionaste as pessoas, que tu mudaste drasticamente as pessoas com quem tu te rodeavas. Pá, de cidade, imagina, basta mudar de cidade, já mudas Já bué. mudas de pessoas. Já mudas bué. Yeah. Yeah. E a outra coisa que disseste que também mudou, ou que ajudou, não que tenha mudado, mas que ajudou na tua transformação, foi o tu teres
o atrevimento de olhar para fora daquilo Para que é o fora. teu buraco. Yeah. E tipo, pensares, ok, eu posso estar no buraco, mas eu vou olhar para cima, aqui também há, aqui também há, aqui também há, Yeah. eu também posso ter, eu também posso ter. Para além destas duas características, que outras coisas é que tu achas que te ajudam, ou que te ajudaram a Esse- reinventar-te? Imagina, eu segui muitos conselhos do meu marido. O meu marido é muito mais velho que eu. E quando tivemos na altura lá atrás, aquela conversa de ok, a partir de agora é diferente, eu tive mesmo de unsubscribe a todas aquelas coisas que estavam na minha vida. O mindset tem que ser diferente. A minha predisposição para as coisas novas que vêm tem que ser diferentes. A aceitação de que estou errado, a aceitação de que as outras pessoas sabem muito mais que eu. Tudo, percebes? Foi todo um conjunto de situações. E eu e ele sentámos na mesa e, ao contrário do que toda a gente que me conhece virtualmente acha que ele é rico e que o meu marido é que me deu tudo e que eu sou um cagão e que assim é muito fácil viver porque o marido dele lhe compra tudo, o meu marido comprou-me o acesso à faculdade para acabar os estudos. Eu andei a fazer RVCC, era assim que se chamava? Não sei, não faço a minha ideia. As equivalências. Eu andei a fazer as equivalências em Lisboa, já depois de ter conhecido o meu marido, né? Ele pagou-me tudo o que era acesso a estudos para eu acabar o 12º ano. Eu fiz o 10º, 11º, 12º, tudo assim de seguida, lá, sempre. Eu estudava o dia todo. À noite ainda tinha aulas. Hoje houve uma altura que ainda estive a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Ele não me nada. Ele ofereceu-me a possibilidade de estudar. Ele ofereceu-me o dinheiro que o curso custou. Ele não te deu nada, ele deu-te a oportunidade de tu criares tudo. Yeah, ele abriu-me ele deu-me uma, nós costumamos usar esta metáfora, que é, ele deu uma cana de pesca e eu aí fui e dediquei-me à prática de pescar. Eu dediquei-me à prática de fazer então dinheiro por mim próprio, de aprender claro que perdi muito, claro que já fiz muita asneira, quem sou eu, né? Não tenho um percurso de vida exemplar aqui, tipo, não, correu mal, epá, está a andar. Mas ele não me deu vida de luxo. Principalmente a nível financeiro, que mindset é que tu precisaste de mudar para conseguires mudar o chip da tua situação financeira? Que por mais dinheiro que estejas a fazer, dinheiro nunca é demais, mas também não vale tudo. Que tens de te manter muito fiel a ti própria, que não te podes vender por mais um bocado, e por ganância. Ganhar com ganância é diferente de ganhar com ambição. Eu tive que trocar o mindset porque eu queria mais e mais. Eu não tinha. Então tive que aprender que existem limites para o comportamento, para a ação. Tudo bem ganhar, tudo bem fazer, mas com comportamento. E sentes que antes you were a savage, fazias tudo. Eu acho que partilhei contigo algo que foi basicamente isto, que foi quando eu estive mal, eu tive pensamentos, eu pensei em fazer coisas, em utilizar o meu corpo, a minha pessoa, a minha sexualidade para conseguir chegar. Felizmente eu nunca fiz, nunca cheguei a vias de facto. Portanto, por isso é que eu estou a dizer não vale tudo, porque às vezes sentimos tão desesperados que qual é o recurso mais rápido para um jovem gay, não é? Numa cidade gigante, cheia de homens, cheia de tudo. Qual é o caminho mais rápido para ter dinheiro? Que toda a gente associa que foi assim que eu fiz dinheiro. Que eu nem fiz, mas amor, não. Estou longe disso. E então eu tive de mudar esse mindset porque houve uma altura em que eu Estavas disposto. estava disposto e eu não queria, mas o meu marido ensinou-me que não é nós, eu e tu, Tiago, e não é assim, não te preocupes, não é isso. Ele, inclusive no início, nós nem dormíamos juntos para eu perceber, não é? Ele já percebia tudo. Ele disse, tu vais ter o teu próprio quarto, o teu próprio espaço. Eu nem sequer, não há essa cena. Faz as tuas coisas, procura o teu equilíbrio. Eu estava completamente danificado, não é? Com o meu passado, com um ex-parceiro que faleceu, eu caí para o chão. Eu estava na rua quando soube, eu caí para o chão. Saltou-me tudo fora, né? E depois fiquei tipo, quando a esmola é muita, o pobre desconfia. Só que neste caso não foi. Não havia motivo para desconfiar. O meu marido foi o melhor passo que eu dei na minha vida. Porque aprendi a ser um homem, aprendi a ser uma pessoa, um cidadão. Eu não sabia pagar uma conta da água nem da luz. Crazy. 21 anos, não sabia pagar uma conta da água nem da luz. E aprendeste. E lá está, tu tudo. disseste uma coisa, que é estás disposto a
esquecer tudo aquilo que tu achas que é verdade, esquecer tudo aquilo que tu achas que tu sabes para te criares de novo. Tens que criar de novo. Tu tens um parceiro ao teu lado, vamos aqui resumir um pouquinho agora a ele, porque foi ele que me deu parte daquilo que eu sou, de dar a nível pessoa, dar a parte humana daquilo que sou hoje. Quando tens ao teu lado uma pessoa que é assim, tu tens mesmo de aprender, porque se é uma pessoa com muito mais sucesso a todos os níveis, tens de aprender de novo, tens que apagar aquela tua infância e criar uma nova, quase. Não é bem, porque já não era um miúdo, mas tive um período de adolescência novamente, tive um período de crescimento, sabes? É como eu cresci de novo, Lara. Quando eu conheci o meu marido, eu cresci de novo, eu nasci de novo. E tu sabes, já viste fotos minhas antes e depois. Tu mesmo fisicamente tu mudaste, tudo mudou. É tipo, quando tu mudas, quando tu decides, não mesmo, a situação em que eu estou já não está a dar, e tu decides mesmo, eu estou disposta a largar tudo o que eu tenho agora e de me apagar e de me transformar numa tela em branco para eu agora pintar-me from scratch. Com todas as cores possíveis. Já não é preto e branco. Aí as coisas mudam, a tua cara mudou, a tua casa mudou, o teu carro mudou, a tua comida mudou, tudo mudou. As pessoas à tua volta mudaram. Foi incrível porque eu olho para trás, não é? Tenho consciência, eu olho para trás e penso, eu nem nunca pensei que conseguiria chegar tão longe. E agora é que tão estás mau aqui pensar assim, Lara, nós não podemos pensar de fogo. Eu nunca pensei que fosse chegar longe. Porquê? Porque as odds estavam todas contra. Quando és tu própria a personagem principal da tua cena. You know? E eu tiro mesmo 3 takeaways super importantes e vou repetir. 1, as pessoas à tua volta. Tipo, that needs to change. 2, estar disposto a deixar o teu eu atual morrer. Para encontrar paz. Tu tens de encontrar paz com o teu passado, que era uma coisa que eu não tinha. E tu fizeste terapia para conseguir isso? Fiz, Andei no psicólogo, no psiquiatra, muito tempo. Já de adulto, já agora de adulto. Isso também é ótimo. Então Pouco tempo. Eu encorajo as pessoas que sentem que estão mesmo no buraco a também procurarem esse tipo de ajuda psicológica, porque também te permite ter paz. É tão bom. Permite ter paz. Eu acho que lá em casa as pessoas, se calhar, nem muitas pessoas, infelizmente, porque têm medo da represália ou dos amigos, da tal toxicidade à volta delas, nem têm a noção e o prazer de saber o quão bom é teres ali uma pessoa profissional à tua frente que está sem judgment, não tem nenhum julgamento perante ti, não te conhece e vai começar a pintar consoante aquilo que lhe vais dizer, aquilo que tu vais contar, e ela vai te dizer, olha, falta aqui este pedaço de cor, vamos aumentar a cor aqui. E aquelas pessoas aqueles profissionais da psicologia, da psiquiatria, vão-te ajudar a encontrar quem tu és, sozinha, o tu, o self, o true self. That's so good. Isto foi mega importante, e pá, sempre segui isto como foco. Quero ter, mas não quero deixar de ser. E claro, depois comecei a aprender coisas novas, comecei a ganhar skill, eu já trabalhei noutro ramo. Eu trabalho antes das redes sociais, né? Era um trabalho normal, 9 to 5. Eu estudei ótica, o meu marido me deixou essa porta aberta e eu segui, o negócio dele tinha a ver com isso, então eu entrei. Eu acho que nunca me dediquei a algo tanto, assim, com tanta, sabes? Não era ganância, mas era aquela vontade de tipo, aquela vontade de trabalhar. Eu pedi isto, deram-me esta oportunidade, let's fucking go. Vou mostrar à minha família que eu já consegui sair daquele poço, sabes? Porque... E tu conseguiste ser, e eu acho que para as pessoas que já te seguiam, no TikTok principalmente, que vem todo aquele luxo, muitas pessoas criticam, muitas pessoas acham que é ostentação, muitas pessoas acham que tens falta de noção, que não sabes o que devias ir arranjar um trabalho decente, que tu nunca tiveste de trabalhar na vida, que não sabes o que é que a vida custa a ganhar. Espero que tenham visto este episódio e calado a fucking mouth. What to do, what to say. Olha, é o meu percurso, não há para nada acabar, a fazer. Onde é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais? Podem encontrar-me no TikTok em HeiserTC, Heiser_TC, Tiago Heiser. No Instagram também como Heiser ou Tiago Heiser, basta procurarem. Ou então nos teus likes, nos teus vídeos, nas tuas coisas. Mas principalmente nestas 2 plataformas. Totally. E vão e sigam o Tiago. E ele é mesmo uma daily source of
inspiration, principalmente no TikTok. Eu sinto que tu no Instagram és mais low-key, postas mais tipo um lookinho e não sei o quê. O Mas Instagram no TikTok... é assim, onde eu mostro assim, sabe? Mas no TikTok, Mas no Instagram tipo, sou eu. No TikTok eu vejo, tipo, tu a preparar as tuas receitas, tu fazes aquelas comidas, as pessoas acham, por isso é que as pessoas acham que tu não trabalhas, não fazes nada, porque tu fazes toda uma comida. Mas eu trabalho com isso, não é? Sabes a Nara Smith? Sei. Eu vivo obcecada com ela. Ai, Eu my adoro. husband wants to Today pizza. my husband wanted to whatever, so Eu I amo, eu decided to vi make it from isso. scratch. Eu adoro. As pessoas ficam dizendo, essas pessoas têm dinheiro a mais, não sabem o que é trabalhar. Essa é a nossa profissão. Literalmente. Esta é a nossa profissão, tenho que respeitar, tenho que perceber. E eu fico muito feliz, principalmente depois de eu ter, porque eu já sabia da tua história, mas depois de hoje ter percebido ainda mais a fundo, vai-me saber ainda melhor acompanhar as tuas conquistas e ver o bagel. Porque quando eu vir o bagel, eu vou-me lembrar do pão com manteiga. Vamos fazer um projeto para a Lara. Literalmente. Lara with Bagels. Lara with come bagels. Para do lá Weiser. fazer um conteúdo. Fazer um conteúdo com o Weiser de bagels. Para lá fazer um conteúdo Yeah, dos bora bagels. fazer um bagels. Yeah. Que ainda assim, o menino é patrocinado pela Bimbo. É pela Bimbo. Sou embaixador Bimbo. Ele é embaixador sou da chefe, Bimbo. Le Chef Bimbo. Le Chef Bimbo. Olha, fantástico, mereces todo o sucesso que estás a ter. Continuem a inspirar as pessoas. Vão seguir o Tiago nas redes sociais. Of course, sigam-me a mim. E uma coisa, também subscrevam-se aqui ao YouTube, porque eu estou a tentar chegar aos 10 mil seguidores que eu ainda não tenho no YouTube. Então vamos lá, por favor, ajudem-me. Deixem um comentário. E essas coisas todas giras. Obrigado, Lara, pelo convite. Of course. Espero que vocês tenham gostado. Até à próxima. Corta.